Estou aqui no centro de Katmandu. Evangelho de Mateus, capítulo 25 e o versículo 14. São vários versículos, mas eu gostaria de lê-los com você. Muito importante essa leitura hoje. Mateus capítulo 25, verso 14. Diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão os outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas também o que recebeu 1 talento disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-lhe ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai fora o servo inútil, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Se possível, você pode inclinar sua cabecinha, fechar os seus olhinhos, por bondade. Paizinho querido, majestoso, Tu és rico em misericórdia, grande em amor, benevolente em tudo que dizes e que fazes. E nós nos sentimos honrados por mais uma vez o Senhor nos servir esta noite com a vida e com o privilégio de cultuar e honrar o Teu nome. E agora, Senhor, nesta oportunidade singular de aprender a Tua palavra uma vez mais, eu lhe peço, como sempre o faço, enquanto eu estiver a falar, que o Teu Espírito possa nos ensinar e que cada palavra dita seja esta extraída da Sua palavra e o Seu entendimento em mim possa ministrar ao coração, não só meu, mas também de todos aqueles que me ouvem. Assim eu lhe peço com temor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse sermão do capítulo 24 e 25, que é um sermão só, dito em uma só ocasião, de uma vez, certamente deve ter tido a duração muito mais do que 2 a 3 horas, mediante as explicações dos assuntos que Jesus os esboçou nesses textos.
E é claro que ele, embora sendo riquíssimo de conteúdo, não se destaca apenas um tipo de assunto, são vários deles e, portanto, devem ser estudados à parte. E este versículo, ou esses versículos que acabamos de ler, que traz como título a parábola dos talentos, tem também a sua igual importância, até porque tem uma ligação profética, pois está associado aos temas que Jesus tratava dos dias do fim, está associado aos períodos em que ele chamou de grande tribulação, está associado à prestação de contas que qualquer pessoa haverá de ter com seu Criador, seja este no âmbito ministerial ou espiritual, ou mesmo aquele que não tenha nenhuma ligação com Deus, haverá de prestar conta de uma maneira ou de outra, ainda que num âmbito diferente de nós, num ambiente diferente de nós, e em uma atmosfera também diferente de nós. Mas, embora esse texto esteja dentro dessa conjuntura de um sermão profético, ele não é somente profético, mas ele é também instrutivo, elucidador e transformador de nossa vida no que tange a recebermos de Deus e vivermos de Deus enquanto estamos aqui na terra, nesse tempo, e não apenas em nível de futuro. Ele não é apenas uma conjuntura profética de que iremos prestar conta com Deus, com todos os talentos espirituais que Ele nos tem dado. Nem tampouco apenas uma conjuntura de oferecermos ao Senhor a transparência de nossa vida com relação àquilo que fizemos a Ele enquanto que estamos na terra. Não apenas isso. Mas Ele também nos está ensinando alguns elementos que nos ajudam a viver como cidadãos do reino, cidadãos, filhos de Deus nessa terra, sendo produtivos. E portanto eu quero submeter-me a esse pensamento cujo Espírito Santo tem ministrado de maneira bastante simples ao meu coração e servi-los com essa palavra esta noite, centrado dentro de um tema específico do que é a palavra excelência. Isso posto, eu posso crer que Deus, em toda a sua grande sabedoria, amor e misericórdia, Ele acima de tudo espera que os seus filhos vivam acima da mediocridade e no mínimo buscando a excelência. Então compartilhe com quem está pertinho de você e diga para essa pessoa: precisamos viver acima da mediocridade, buscando um nível de excelência. Eu sei que você repetiu, mas eu gostaria de saber se você está vivo, bem de verdade. Assim, se pudesse falar de uma forma um pouco mais contundente, não é não? Nós somos batistas, mas somos cheios do Espírito Santo, concorda? Quantos cheios do Espírito Santo tem aqui esta noite? Legal, então diga em uma voz mais forte, diga: olha, não seja medíocre, não aceite a mediocridade e nada menos do que a excelência. Esse é o nosso alvo. Isso aí, verdade, ela concordou plenamente. Perceba que a mensagem de Jesus no texto é longa. São vários versículos envolvidos. E há muitas lições aqui. E eu vou tentar ser breve nessa missiva e expor a vocês aquilo que o Espírito Santo já colocou no meu coração. Sim, sem dúvida. Perceba que a narrativa de Jesus nessa parábola é uma forma de ilustrar o seu conteúdo. Por que ele utilizava parábolas? Justamente porque era um meio de colocar as pessoas dentro do seu sermão e colocar o seu sermão dentro das pessoas. Parábolas eram como que ilustrações, no caso de Jesus, plenamente verdadeiras, até porque a Bíblia diz que na boca dele não se achou engano, nem palavra enganosa. Então ele nunca usou de algo que não tivesse acontecido, como uma ficção ou como que uma fábula. Acredito plenamente que tudo que Jesus se utilizou de exemplos nos quais ele sabia que aconteceu em algum lugar com alguém ou de alguma forma. E nesse caso em especial, ele está usando um acontecimento, transformando-o em parábola, como que tentando mostrar às pessoas a forma de prestação de contas que cada um haverá de ter. E a história que ele expõe, embora contada, mas permita tentar contextualizar a vocês. É justamente a ideia de que alguém tem uma grande fazenda, tem um grande ambiente de trabalho, e nesse lugar ele possui muitos servos. Esse patrão, esse fazendeiro, na colocação de Jesus, ele mora no mesmo ambiente, mas ele
também quer conquistar outras terras, como disse Lucas, quer conquistar outros reinos. Então ele decide deixar a sua fazenda, deixar o seu ambiente, ir para uma terra longínqua e passar por um tempo distante, mas mediante isso, ele sabe que ele possui muitos bens, ele sabe que ele possui muitas riquezas, mas ele também sabe que possui muitos empregados, muitos funcionários. Então ele decide chamar a si 3 em especial no texto, para que pudessem ser como que os fiéis depositários de seu recurso, de seu dinheiro, de seus bens, e dá a esses fiéis depositários uma quantia relevante, como que esperando neles um retorno em especial do investimento que ele fez na vida de cada um, querendo dar de máxima de que qualquer um de nós recebe do Senhor um determinado investimento, e qualquer um de nós haveremos de prestar conta com Ele do investimento que Ele colocou em nossa vida, ainda que seja a própria vida dentro de nós mesmos. Partindo desse princípio, cada um de nós há de prestar conta com Deus a partir daquilo que a gente recebe. Como eu estou vivendo e o que eu estou fazendo da vida que Ele me deu, evidentemente eu vou ter que prestar conta diante dEle. É por isso que o apóstolo Paulo nos chamou para um lugar chamado Bema, o tribunal de Cristo, onde todos nós um dia, crentes, hão de comparecer diante dele e prestar contas de tudo aquilo que fizemos com aquilo que ele colocou em nossas mãos a fazer, seja em termos pessoais ou seja em termos ministeriais. Dentro dessa narrativa de Jesus, me ensina algumas coisas tão lindas. Perceba que a primeira coisa que eu consigo observar é que o fazendeiro aqui em questão é um homem extremamente justo, é um homem conhecido dos seus empregados, mas conhecido por 3 valores. Primeiro, a sua justiça. Eles mesmos testificam de sua justiça. Alguém que busca prestar contas ou buscar as contas daqueles dos quais serve para ele, não pode ser nada menos do que um homem justo. Se apresenta aqui como um homem com pesos iguais, que não trabalha com 2 pesos ou 2 medidas. É a primeira evidência de que o cidadão aqui, aparentemente, na figura de Deus, como quem Jesus quer mostrar um tipo de Deus, uma alegoria acerca de Deus, é justo, justíssimo. A segunda característica que eu encontro nesse homem é que ele é possuidor de riquezas abundantes, mas que ele também espera mais riqueza, mesmo tendo essas riquezas. Significa, portanto, que na ideia de Deus, é um homem que possui ambições. Se olhar o contexto, ele possui ambições, até porque Lucas disse que ele foi em busca de um novo reino, como quem ampliando o seu território. Significa que ter ambição não é pecado, mas ser ganancioso é pecado. Um homem sem ambição, uma mulher sem ambição, está fadado ao fracasso contínuo. Ele não serve para absolutamente nada. Ambição, embora tratada pela forma como vivemos hoje, pelos conceitos gregos que temos, ela é maléfica, porque a ambição no mundo é obter as coisas, ainda que tenha que passar por cima de valores, de fundamentos e de pessoas. Então, quando a ambição se torna tão sagaz, tão obcecada, tão contundente, tão veemente, que ela não respeita os valores, não respeita os fundamentos e não respeita as pessoas que estão à sua volta, então ela deixa de ser uma ambição sadia e passa a ser uma ambição gananciosa. Isso passa a ser um problema. Então você possuir uma ambição não é problema. Você querer crescer na vida não é problema. Você almejar ter coisas boas não é problema. Você almejar ter uma posição superior não é problema. Você almejar crescer no ministério não é problema. Até porque o apóstolo Paulo diz que quem almeja o ministério, excelente coisa deseja. Se você almeja crescer na vida no aspecto econômico, também não é problema, desde que isso não o submeta a viver como que pisando sobre as pessoas para atingir o objetivo que você estipulou para a própria vida. Portanto, a ambição que te leva a ferir alguém para te fazer feliz, ela é maligna, ela é maléfica, não te serve, não é essa a que a gente como cristão podemos almejar. Do contrário, não poderíamos de maneira nenhuma pensar em crescer. Do contrário, Deus nos faria apenas no aspecto de viver como meramente algumas lagartas que comem e morrem, e nada mais do que isso. Ao contrário disso, Deus espera que o nome dele seja glorificado por cada filho que se destaca, que cresce e que cresce com justiça e com equidade, que é a característica desse fazendeiro que está aqui. A terceira característica que
eu vejo nele, que é uma característica de Deus e é abundantemente rica nesse cidadão, é que ele deposita grandes credibilidades nas pessoas. Ele tem um alto nível de confiança, ele tem um alto nível de credibilidade, aonde essa credibilidade que ele possui como homem de bem, ele transfere para aqueles em quem ele acredita os seus próprios créditos. Portanto, ele é um homem justo, é um homem que almeja crescimento, mas é também um homem que possui uma credibilidade absolutamente importante para todo aquele que está à sua volta. E um homem assim, possuidor de tais valores, ele precisa ter uma característica centrada em todas essas, que para fazer o que ele fez, ele não faria se não possuísse essa característica. Ele é um homem generoso. Então, desse tripé de justiça, de desejo de crescer e dessa credibilidade, extrai-se essa generosidade na qual ele aplica nesses três personagens que aparecem aqui. Então perceba de maneira muito clássica que esse homem, para ele fazer o que ele fez, para ele chamar essas pessoas para si e dar o que ele deu, a Bíblia diz nas palavras de Jesus que ele deu um talento a um determinado personagem, deu 5 talentos a um outro determinado personagem, e a um outro abençoado, aliás, deu 2 talentos a um outro, e ao outro abençoado deu 5. Perceba, portanto, que 3 com variações diferentes aqui, 3 personagens, mas com 3 valores ou 3 talentos diferentes. E o porquê que esse homem faz essa diferenciação? Primeiro a gente precisa analisar como ele trabalha, e da mesma forma Deus trabalha. Perceba que para ele chamar esses 3 homens que estão aqui, antes de mais nada, ele precisava conhecer cada um deles. Ele conhecia detalhadamente o perfil de cada um desses caras que estão aqui. Ninguém que tem um plano, que tem uma ideia de crescimento, que tem uma justiça, que tem credibilidade, iria pegar os seus bens com tanto sacrifício e depositar nas mãos de pessoas das quais ele não conhece. Pergunte para quem está ao seu lado: você faria isso? Você pegaria a tua oferta boa e sacrificada, o teu salário do mês, e daria nas mãos de quem você não conhece, dizendo: faz o que você quiser com o meu dinheiro? Embora tenha alguns loucos que se habilitem a fazer tal coisa, mas esse homem aqui de maneira nenhuma o faz. Ele oferece esse benefício para essas pessoas como um tom de investimento, exatamente na perspectiva daquilo que ele conhece. Primeiro porque eram seus empregados, trabalhavam com ele, caminhavam com ele, moravam na terra dele. Ele conhecia o caráter dessas pessoas aqui, ele conhecia as habilidades dessas pessoas que estão aqui. Ele sabia de quem eles eram filhos, quem eram seus pais, quem eram suas famílias. Ele conhecia em essência cada um dos seus funcionários. E eu acredito que ele chama a si os que ele mais vê valores, os que ele mais vê possibilidades. A segunda coisa, que além de conhecê-los, eu percebo que ele olha para os 3 e vê nos 3 credibilidade. Ele vê nos 3 confiança. Ele vê nos 3 capacidade. Ele vê nos 3 vontade de crescer ou ambição. Ele vê nos 3 um desenvolvimento de justiça. Ele vê nos 3 um senso de responsabilidade. Embora nos pareça que um das figuras em questão, o que recebeu um talento, nos parece assim à primeira vista de que é um cara completamente desqualificado, até porque ele pegou o que recebeu e enterrou, cavou um buraco e enterrou. Então a gente desclassifica-o de imediato, simplesmente porque estamos com o resultado final, mas não analisamos o início do resultado final. Percebe? Que ele teve essa atitude ruim, fora desclassificado, fora colocado como um servo ruim, infiel, incapaz. Mas esse é o resultado final. Esse homem não iria de maneira nenhuma pegar o seu talento e colocar nas mãos de alguém que ele já sabia qual seria o resultado final. Ele tinha por certo a ideia da mesma credibilidade que ele colocou nos outros, é o mesmo valor de credibilidade que ele colocou nesse cara aqui também. Então pensa isso comigo. Se ele olha para os 3 personagens aqui, e o valor do talento não é o que determina o crédito que o fazendeiro coloca.
Por quê? Para o fazendeiro, um talento tem no mesmo valor de crédito 5 talentos. Por quê? Porque é dele. Quem não gosta de perder 5, também não gosta de perder 1. É ou não é verdade? Se você valoriza 1, você valoriza 1 milhão. Tanto quanto que o cara que rouba R$1 é a mesma potencialidade que tem para roubar 1 milhão. Então o crédito não entra em questão. Significa, portanto, que ele olha para os 3 e vê bons valores nos 3. Ele vê um relacionamento, pois andou com eles, conheceu eles, viu o potencial que cada um deles tinham. E ele observa que os 3 merecem investimento. Isso me ensina que não há uma só pessoa nessa vida em que Deus possa olhar para ela e dizer: olha, você nasceu para ser um desclassificado. Você está aqui, mas o teu futuro é o fracasso. Todos aqueles nos quais convivem com ele recebem a mesma visão de credibilidade, mesmo que uns tenham muitos e outros tenham poucos, mas o crédito que o Senhor coloca é igual para todos. Agora, os valores que ele coloca por conta do crédito é diferente, porque são os talentos por ele colocado. Este sim é identificado pelo tempo de relacionamento com que esse fazendeiro tinha com seus empregados. Ele sabia de maneira eficaz quais daqueles ali poderia administrar 1, qual que poderia administrar 2 e qual que poderia administrar 5. Só alguém que convive tempo suficientemente para conhecer-me por dentro seria capaz de dizer: você não é capaz de administrar 5, então eu vou te dar 2. Isso não me diminui, também não me desmerece, ao contrário, me valoriza, ao contrário, me potencializa. O que ele quer ensinar? Quer dizer que ele não faz o pastor Ricardo maior do que eu, simplesmente porque ele confiou nas mãos dele mais valores do que a mim, mas me potencializa. Por quê? Porque a mesma prestação de contas que ele vai ter com o Ricardo é que ele vai ter comigo. A mesma esperança de produtividade que ele depositou no Ricardo, ele depositou em mim. O mesmo lucro que ele esperava do Ricardo, ele também espera de mim. Então coloque a mãozinha sobre o ombro de quem está pertinho de você e diga para essa pessoa querida: isso me ensina que o Senhor da fazenda não espera de mim e não espera de você nada menos do que 100% da produtividade. Uau! Puxa! Então isso leva-me a pensar de que ele realmente acredita no meu potencial. Ele realmente acredita que eu sou capaz de pegar um talento e multiplicá-lo por 2. Ele realmente acredita que você é capaz de, com 2, fazer 4. E melhor, ele realmente acredita que você é capaz de pegar 5 e fazer 10. Isso não é um bom crédito? Isso não é uma boa confiança? Perceba que a ideia de Jesus aqui, em primeira mão, não é simplesmente mostrar a prestação de contas, mas é mostrar a confiança que a gente recebeu, é mostrar a credibilidade que a gente tem recebido, é mostrar a esperança que o Eterno confiou e que espera sinceramente que tenhamos fruto para com Ele. É mostrar-nos de maneira muito clara que qualquer um de nós nele nasceu para vencer as mais difíceis etapas e para assim alcançar êxito em tudo aquilo que Ele nos der. Mas uma segunda máxima me ensina nesse texto, e diga para quem está ao seu lado, por favor, diga: isso significa em todo tempo
nas palavras de Jesus, que você também recebeu dele a mesma proporção de confiança que eu recebi. E sabe o que isso quer dizer? Que ninguém aqui é maior do que um ou outro. Não há um só entre nós que possa, pelo cargo que tem, pelo talento que possui, pela capacidade que tem, pelo privilégio que possui, pela grandeza das coisas que administra, ser maior ou menor do que outro. Ao contrário, isso nos coloca no mesmo nível, porque a mesma expectativa que está em mim, que não tenho muita coisa, está em você que tem muita coisa. Isso me motiva, isso me faz crer que eu preciso dar o meu melhor, porque ainda que o meu talento não seja tão grande quanto o talento do pastor Joseph, a prestação de contas que ele vai ter com o Senhor da fazenda é a mesma prestação de contas que eu vou ter. E isso me leva a uma terceira máxima. 2 desses personagens tiveram êxito em tudo o que fizeram. E quando chegaram diante do seu Senhor para prestar contas daquilo que fizeram, quando mostraram o que tinha 2, disse: Senhor, eu acabei de concluir os meus projetos e agora tenho 4. Consegui 2 a mais daquilo que tu me deste. Está aqui os 2 que tu me deste e os 2 que eu consegui granjear. A resposta do seu Senhor foi lhe chamar bom servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aí veio o que recebeu 5 talentos e diz: o teu 5 virou em 10. Está aqui o teu 5, está aqui os 5 que eu ganhei. Bom está, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Percebe que para os 2, independente do lucro, independente dos valores, independente das posições, independente dos talentos, a recompensa foi igual. Não, diga para quem está ao seu lado. Diga para quem está ao seu lado. Exercer talentos grandes, obras grandes, não te fará ter um reconhecimento maior do que o meu. Porque você pode produzir de acordo com o que você recebeu, mesmo que o meu volume de produção seja menor do que o volume de produção do pastor Ricardo. Na hora do reconhecimento, o meu prêmio é tão grande quanto o do pastor Ricardo. Por quê? Porque ele não está avaliando aqui a minha grandeza, mas ele está avaliando aqui o meu procedimento, a minha atitude, a minha mentalidade. E aqui eu começo a pregar, ou tentar. O que ele está avaliando aqui está muito acima de meramente uma recompensa, como que um galardão por aquilo que você fez. Mas ao contrário disso, ele quer nos ensinar lições preciosíssimas aqui esta noite. E a primeira lição é que todos nós possuímos um limite que só pode ser rompido por nós mesmos. Diga para quem está ao seu lado: todos nós possuímos um limite que só pode ser rompido por nós mesmos. Se não perceba como funciona isso, permita tentar lhes explicar isso de uma maneira didaticamente exposta. Você e eu possuímos dentro de nós, cada um, como que uma espécie de usina de força, como um motor de propulsão, como que um motor que nos faz andar, nos faz correr. Cada um de nós, portanto, poderíamos ser como que um veículo. Se você fosse um veículo,
que tipo de veículo você seria? Pergunte para quem está pertinho de você. Diga, se você fosse um veículo, que tipo de veículo você seria? Uma Dodge Ram? Um Fordão? Um Corcel 2? Ou um Corcel 1? Um 147? Um trator CBT? Ou uma coletadeira daquelas que o Ditinho vende? Como é que chama aquilo? Uma John Deere grandona, com a capacidade de carga gigantesca? Ou seria um Scania? Ou seria aqueles Fordzinhos iniciais, sabe, aqueles pequenininhos de 1929? Qual veículo você seria? Um trator esteira? Passa por cima de tudo. Qual deles? Ou um Tatazinho? Um Lada? Está piorando. Você que sabe que tipo de veículo você poderia ser. Mas imaginando que você fosse um veículo desses, qual é o motor que estaria dentro de você? Porventura, não era um motor designado por aquele que desenhou o seu veículo? Porventura, você colocaria o seu próprio motor? Ou alguém que lhe fabricou lhe colocou um motor de acordo com a sua carroceria? É evidente que se você e eu fôssemos um veículo, nós nasceríamos como objeto de um projeto pronto, com qualificações para um fim específico, com capacidades para um fim específico. Se é uma coletadeira, com uma capacidade específica para aquele fim. Se é um trator, com uma força específica para aquele fim. Se é um veículo de velocidade, com a velocidade específica para aquele fim. Então você é o único que sabe até onde o teu motor pode ir. Mas é aqui que reside o problema, que muitos de nós nunca quis ir até o limite do motor. E pior, muitos de nós nem ousou passar da metade do limite colocado pelo teu engenheiro. Não estou dizendo que você deve correr com o teu carro a uma alta velocidade, se bem que isso é muito bom, mas não teste. Não faça. Nunca passe de 110. Os anjos só ficam conosco até 110. Depois eles dizem fui. Experiência própria. Entretanto, você é o único que sabe o limite, mas você também é o único que pode ultrapassar esse limite. Por quê? Porque o teu engenheiro, o que fabricou você, o que fez você, lhe fez com um motor específico para aquele fim. Ele nunca ia pegar o motor de uma colheitadeira e ia colocar num Fiat 147, imagine o que viraria. Eu acredito que ele nem sairia do lugar. Agora imagine pegar um motor de um 147 e colocar em uma Scania. Não tem nem como colocar o bichinho ali. Cabe o Fiat inteiro ali dentro. Portanto, quem lhe fabricou, quem lhe desenhou, quem colocou o potencial dentro de você, ele sabe exatamente até onde você chega. O grande problema é que a gente nunca pergunta para ele onde ele quer que a gente chega. Então a gente estabelece o nosso próprio limite. E é prático do ser humano estabelecer os seus limites, não com base naquilo que ele conhece de si mesmo. Diga para quem está ao seu lado: nós estabelecemos os nossos limites não com base naquilo que conhecemos de nós mesmos, mas com base naquilo que os outros determinam acerca de nós mesmos. Então as pessoas nos determinam. Você pode ir até aqui, ó. Você é capaz de fazer isso aqui. Mas Deus está te dizendo: você é capaz de fazer até aqui.
Mas as pessoas me demarcaram dizendo: eu vou até aqui. Então eu prefiro ficar naquele que eu escuto de um monte de gente à minha volta, do que consultar aquele que de fato me fabricou. É por isso que a maioria das pessoas vivem acorrentadas na sua maneira de pensar. Então não conseguem ir para frente. Ele não consegue ir além do limite por ele mesmo estabelecido. Enquanto que Deus nos faz com um potencial gigantesco, onde você pode ir mais além. Você observa a figura desse homem que recebeu os mesmos créditos dos outros dois, e ele diz: olha, a desculpa que ele dá para o senhor da fazenda aqui, ela é tão esdrúxula. Ele diz assim: ó, eu sabia que és um homem duro. O cara trabalhava com ele, e os outros dois não sabiam? E esse senhor da fazenda era duro só com esse cara aqui? Se ele fosse duro só com esse aqui, ele iria confiar a ele o mesmo crédito que confiou aos outros? E pior, ele o chama de injusto. Ele diz: eu sabia que és um homem duro, isto é, inegociável, não é generoso, não é um homem com um perfil de amabilidade. Mas eu sei que ceifas onde não semeaste. Isto é, eu sei que tu pega até o que não é teu. É o que ele está dizendo. É ou não é verdade? Tu ceifas onde não semeaste. Ou seja, tu quer colher o que tu não plantou, e tu colhes o que não plantou. Ele está dizendo: tu é injusto, eu sei que tu é injusto, e tu vai me tratar com injustiça. E aí diz: e ajuntas onde não espalhaste. Ele coloca a cereja de bolo na figura do homem que colocou nele toda a credibilidade. A verdade é que ele está transferindo de si a sua própria falência e colocando nas costas daquele que foi o único que acreditou nele. O limite que ele mesmo colocara sobre si só poderia ser quebrado por ele, e o senhor da fazenda lhe deu. Ele poderia até ser ruim, ele poderia até não ser de tanto potencial quanto esses outros, ele poderia até não ter tanta confiança, ele poderia até não ser um bom servo, ele poderia até ser um cara fracassado com a mente pequena. Mas o senhor da fazenda disse: escuta, eu vou lhe dar a oportunidade de você ultrapassar o seu próprio limite. Vou te dar um talento que é um objeto de confiança. Eu vou te dar o melhor que eu tenho. Eu volto a repetir: não é porque um era 5 e outro era apenas 1 que o valor era menor. Ao contrário. Então agora ele coloca nesse homem uma oportunidade incrível, dizendo: vai com a tua força, você tem tudo agora para fazê-lo. Eu te dei força, eu te dei vida, eu te dei talento, te dei capacidade, te dei terra, te dei semente, te dei dinheiro. Produza. Então esse homem olha para si mesmo e diz: mas eu só posso ir até aqui. Enquanto que o líder dele, o criador dele, o senhor dele, que o conheceu, que o construiu, está dizendo: você pode ir além. Mas ele continua dizendo: eu só posso ir até aqui. É por isso que existe grandes e pequenos em nosso meio. É por isso que existe nesse mundo gente que cresce e gente que não cresce, gente que vai e gente que não vem, gente que reclama de que não cresceu porque não teve oportunidade, mas gente que cresceu porque nunca teve oportunidade. Gente que era pobre, não tinha condições de estudar, mas trabalhava de manhã, de tarde, de noite para estudar de madrugada, mas estudou e chegou em algum lugar. E não foi graças a partido político, ou a qualquer presidente, ou a qualquer ideologia, graças ao suor do rosto, ao esforço que fez de si mesmo. Quantos aqui que são vencedores, não foi porque alguém lhe beneficiou, mas foi por causa das marcas, dos calos que tem nas suas mãos, nos seus ombros, e das lágrimas, e do suor que caiu no chão. Ah, se cada gota pudesse contar. É ou não é verdade? Dá uma olhadinha para quem está do seu ladinho e diga: se você soubesse o que eu já passei.
Se você chegou em algum lugar, é porque você ousou ultrapassar o limite que o próprio sistema colocou para você. Como filho de negros, graças a Deus, minha filha tem direito à cota. Eu nunca permitiria ela estudar por cota, porque isso é me chamar de incapaz. É chamá-la de incapaz. É dar um atestado de burrice, de pequenez. Enquanto que Deus olha para mim e diz: eu te fiz para me representar, para ser um sucesso e o meu nome ser glorificado em você. Então agora olha para quem está ao seu lado e diga: você é o único que não pode duvidar do seu próprio potencial. Cara, se isso fosse em outro lugar, eles falariam gritando. Então eu gostaria que você fizesse isso com mais força, ok? Então diga de melhora isso, por favor. Vamos acordar. Quem dormiu o dia inteiro hoje, dia de chuva? Muita gente. Então chacoalha o ombro de quem está ao seu lado e diga: acorda, irmão. Meu Deus, irmão, eu pego fogo e vocês ficam me jogando água. Então, em nome de Jesus, melhor, desculpe, eu não aguentei. Melhora isso e diga para essa pessoa: você é o único que não pode duvidar do seu próprio potencial. Pensa comigo. Se você duvidar, quem é que vai acreditar? Se você olha para si mesmo e canta a musiquinha daquele carinha, daquele desenho: ai, ai, pobre de mim, coitadinho de mim, tô acabandinho, tô derrotadinho. Oh céus, quem é que vai acreditar em você? Quem lhe vai dar oportunidade? Se você não acredita que você é capaz, por que esperar que outro acredite em você? Como eu quero investimento no meu ministério se eu mesmo não acredito nele? Como eu quero que as pessoas acreditem no Instituto Crescer se eu mesmo não acreditar nele? Entende? Então olha para dentro de você mesmo e veja que Deus colocou um motor aí que nem você sabe o poder que ele tem. É por isso que de vez em quando você mesmo se surpreende. Faz o Enem, tira uma nota boa e diz: uau, eu sou capaz. Você é capaz. Você é capaz. E sabe, queridos, nossos fracassos são determinados por aquilo que decidimos acreditar. Repita isso para você mesmo. E olha, isso aqui não é esboço que eu fiz não, viu, meu irmão? Esse negócio está nascendo tudo agora. Diga aí para quem está pertinho de você. Diga isso, diga de verdade. Diga: você é o único que precisa entender acerca de si mesmo. Você determina no que você pode e deve acreditar. É você que determina. Provérbios 19:21 diz, 19:7 diz que aquilo que o homem crê, imaginar na sua alma, assim ele é. Então, se eu te perguntasse o que você é aqui, o que você responderia para você mesmo? Se eu olhasse para você e perguntasse de novo, que tipo de veículo você se vê? Você ia olhar e ver o quê? Uma Ferrari? Se fosse a pergunta agora, você se veria como que um veículo velho, derrubado, derrotado, com um monte de massa e buraco para todo lado? Ou você se olharia com valor? Se você fosse colocar um preço na sua vida, que preço você colocaria? É claro que tem gente que trocado por titica é caro, mas você não é assim. Você não é assim. Ao contrário disso, em termos espirituais, todos têm um valor inestimável. Mas em termos emocionais, de inteligência, de capacidade, você e eu que determina qual é o valor que temos. Sabe?
Quantos vencedores tem aqui que não tiveram 5 talentos, receberam apenas 1, mas conseguiram pegar esse 1 talento e transformá-lo de maneira que até hoje tem um nome honrado? Quantos que tem aqui? E não é a quantidade de coisas que você tem que determina o teu sucesso. Aqui entra um segundo princípio nessa fala. Nós somos os únicos que podemos determinar a qualidade daquilo que fazemos. O grande problema é que, de regra geral, nós esperamos que os nossos patrões, os nossos líderes determinem a qualidade do serviço que fazemos. É aqui que a gente erra. Porque a avaliação de excelência não pode ser de para quem você faz. Tem que ser de mim para quem faz. Eu é que tenho que elevar o meu nível de excelência em tudo aquilo que eu faço. Entende? Mas nós vivemos em um país onde a ideologia marxista domina de ponta a ponta, onde as escolas doutrinam os nossos filhos, os nossos jovens a se tornarem maus empregados, a não honrarem seus patrões, a não cumprirem seus horários, a serem nécios com seus compromissos, a desonrarem a produção. E depois os influem a buscarem seus direitos. Em contrapartida, alimentam em muitos patrões, a fome, a ganância que oprime seus funcionários e não oferece a eles o melhor. Então você percebe de um lado aqueles que estão lá para servir, que não colocam como prisma de excelência nem a própria vida, como que irão produzir com excelência no lugar em que trabalham? E aqueles que oferecem um ambiente de trabalho não primam pela excelência daquele que produz. Como que ele pode atingir a excelência naquilo que é produzido? Então é uma conjuntura de coisas. Mas a Bíblia diz que nós não somos assim, e não podemos ser assim. O princípio básico de todo aquele que serve a Jesus é buscar em si mesmo a excelência em tudo que faz. É não aceitar nada menos do que a excelência em tudo que faz. E a excelência não significa o luxo. A excelência não significa o mais caro. E quando a gente fala de excelente, a gente sempre está pensando no que é mais caro. Nem sempre o que é mais caro é excelente. Porque é uma visão de mercado que a gente construiu dentro de nós mesmos, que até nos impede de buscar a excelência naquilo que vamos gerar. Aí a nossa mente fica apequenada como a desse cara aqui. O temor nos consome. Então, com uma oportunidade na mão, é melhor cavar um buraco bem fundo e enterrá-la, para não correr o risco de ter que prestar conta delas. Por que esse cara aqui enterrou? Permita-vos adiantar. Justamente porque ele sabia que ele tinha que prestar contas. E a incapacidade de produzir dentro de si mesmo algo com excelência o levou à ideia genial de enterrar o melhor que possuía. Enterrando, ele não tem que trabalhar. Não trabalhando, ele não tem que prestar conta daquilo que não produziu. Ele achava que o dono daquela moeda, daquela semente, iria dizer: beleza, tudo bem, você não produziu, mas também não perdeu. Fica de boa. Isso é mediocridade. É aceitar a mediocridade. Mas agora esse homem aqui está ensinando-nos que aqueles que buscam no Senhor experiência tal qual ele nos ensina com essa parábola, nunca podemos viver na mediocridade. Nunca. Ao contrário. Há 1 ano e pouco atrás, eu estava visualizando minha sogra, por exemplo, e ela terminando um curso, já com 60 e lá vai pedrada, né? Bastante, muito. Já aposentada, poderia parar e descansar e relaxar,
E ela disse: mas se eu tenho oportunidade de fazer mais um curso para aumentar minha graduação, para que eu aposente no outro padrão melhor, eu vou fazer. Buscando o quê? Não poderia dizer: eu já tenho um talento aqui, tá bom demais. Mas ela disse: se eu posso, eu vou fazer. Se eu posso investir em mim, eu vou investir. Se eu posso ler 2 livros, eu não vou ler um só. É ridículo isso, serve até para mim o que vou dizer agora. Você vai na África, oeste africano, a região mais pobre do mundo, e qualquer criança vai falar com você em 3 idiomas: francês, inglês e o nativo. Você vai na Índia, qualquer criança vai falar com você em 5 idiomas: inglês, o nativo de sua tribo, o hindi, o tamacheque, e alguns falam árabe com bastante fluência, outros um árabe dentro dos próprios dialetos locais. No mínimo 5 línguas. Aí você vem no Brasil e mal sabemos falar português. Por quê? Está em que isso, irmão? Está em nós. Está em nós. Por isso é hora de despertarmos do sono e entender que Deus quer nos dar coisas grandes para gerarmos, para possuirmos e para mantermos e para administrarmos e para consolidarmos. Mas para isso Ele espera que tenha gente que diga: eu não me conformo com a mediocridade, eu quero mais do que tenho tido até agora. Agora pensa comigo: se eu me conformo com a mediocridade na minha vida pessoal, o que esperar da minha vida espiritual? Fala para mim. Se eu me tranquilizo em enterrar os meus talentos materiais, imagine o que eu faço com os talentos espirituais. Então, estamos fadados ao fracasso. Aí a gente diz: mas pastor, a gente precisa separar a vida pessoal da vida espiritual. É interessante que a Bíblia manda juntar. O meu padrão espiritual determina o meu padrão emocional, que determina o meu padrão profissional. Conforme eu estiver, o meu relacionamento com Deus é determinante para aquilo que eu vou conquistar nele e é determinante para aquilo que eu vou conquistar nessa vida. E quando a gente inverte isso, tudo dá errado. Quando a gente decide aumentar o nosso padrão nessa vida e deixar o relacionamento com Deus em último, então a tendência é o fracasso ao cubo. Justamente porque o seu sucesso não é determinado pelo quanto você ganha, mas pelo crédito que o Senhor colocar na sua vida. Se não, quer que eu provo isso para nós terminarmos e orar agora? Pergunte para quem está ao seu lado: desses 3 personagens, qual deles tinha alguma coisa? Pergunta aí, de novo. Qual dos 3 tinha alguma coisa? Nenhum deles tinha nada. Aí vem o Senhor e diz: você não tem nada, mas eu vou dar aquilo que eu conheci de você de melhor. Eu vou colocar na tua mão o meu talento. Então melhora isso e diga para essa pessoa que está bem pertinho de você: se você não tiver nada, então o Pai olhou para você e disse: do teu nada eu vou colocar pelo menos um talento. Então de Deus o que você tem é pelo menos o crédito e a confiança que Ele colocou em você. Você já pensou? Deus quer confiar em nós. A pergunta que me faz a mim mesmo essa noite, e eu transfiro a você também: Deus pode confiar em nós? Ele pode confiar seus talentos em nossas mãos? Fique em pé, por favor.
Se Ele vier a mim hoje ou a você, estamos aptos a merecer ou receber o crédito que Ele está colocando em nossas mãos? Perceba que quando Ele voltou para prestar contas, e a prestação de contas declarou a falência daquela mente apequenada pelas coisas à sua volta, então Ele disse assim: tirai desse cara que enterrou, pegue esse 1 talento que ele enterrou e dê ao que tem 10. Não parece injusto? Fala a verdade, não parece injusto? Talvez se fosse eu, você ia dizer: coitadinho, ele só tem um, miserávelzinho, só tem um. Deixa com ele, o pobrezinho, coitadinho, melequentinho, deixa com ele. Então vamos ser um pouquinho melhor, vamos dar porque tem 5. O outro já tem 10, irmão. Então vamos dar porque tem 5, coitadinho. Assim ele vai ter 6. Não é? Por que o Senhor tira do que só tem 1 e dá porque tem 10? Permita concluir isso. Primeira verdade. Ele diz assim: porque aquele que tem, até o que não tem, lhe será tirado. Não é estranho? Como que ele pode dizer aquele que tem, até o que não tem, será tirado? Ele está afirmando: esse 1 que esse cara possui, não é dele, é meu. Ele já não tem nada, mas até o que ele tem, que eu coloquei na mão dele, eu vou tirar. Por quê? Porque não é digno da minha confiança. Então, isso me leva a pensar que eu preciso fazer de tudo para merecer a confiança do meu Criador. Olha para essa pessoa bonita, cheirosa, cheia de talento perto de você e diga: querido, nosso Pai é detentor de toda a riqueza, de todo o governo, de toda a glória, de todo o domínio abundante. E Ele está procurando a quem confiar suas coisas. Então a minha busca, queridos, como homem Emerson, eu preciso conseguir a confiança de Deus, para que eu possa assim dizer: paizinho, pode confiar em mim, eu vou cuidar disso aqui. No momento, Ele poderia confiar a você ou a mim uma vida nova convertida. Você iria cuidar dela? Ele poderia confiar a essa igreja uma avalanche de novos convertidos, de bebês espirituais? Nós iríamos cuidar deles? É uma pergunta pessoal. Quero maiores valores do que esses? Olhe para essa pessoa lindona e diga: se Ele te desse mais 10 bebês espirituais, você ia cuidar dele? Fala a verdade. E se Ele não tivesse 10, Ele te desse 5, você ia cuidar deles? E se ao invés de Ele nos dar 5, Ele desse apenas 1? Quando Ele viesse prestar conta comigo desse 1 bebê espiritual, um novo convertido que Ele colocou na minha mão, que Ele vai prestar conta. Ele vai querer ouvir de mim, Emerson, a responsabilidade sobre cada um dos membros dessa igreja. Eu tenho que prestar conta para Ele diariamente, de cada um. E dos bebês? Como vamos cuidar daqueles investimentos que Ele quer fazer em nossa vida? Se não melhorarmos, se não buscarmos a excelência, se não querermos a excelência a partir de nós, não naquilo que os outros exigem, mas a partir daquilo que a gente oferece. A excelência não é o que os outros exigem, e não pode ser o que os outros exigem. A excelência tem que ser aquilo que a gente oferece. A
Aprenda isso. A excelência tem que partir de você e de mim. É daquilo que eu ofereço. Em tudo, queridos. Segundo, ele presta contas. E ele tira do que tem 1 e dá para o que tem 10. Por quê? Porque o nível de confiança do que tem 10 se tornou maior e mais capaz mediante os valores colocados na mão dele e a aplicabilidade. Por quê? Porque cuidar de 1 exige um esforço. Cuidar de 5 exige um tipo de esforço. Cuidar de 10 exige outro tipo de esforço. Então ele olha e diz: o esforço que o cara que tinha 5 fez para ter 10 o capacita para ir mais longe de maneira imediata. Ele quer me ensinar que quanto mais você trabalhar, quanto mais você se esforçar, quanto mais a excelência você buscar, mais apto para administrar os bens dele você vai se tornar. Quanto menos eu me sentir dono, mais pronto eu estou para governar. Está tudo aqui. Então você pode sair daqui essa noite sendo o mesmo, ou você pode sair daqui essa noite tentando conquistar a confiança de Deus. E eu concluo, e vocês vão louvar a Deus com uma canção. Eu concluo tentando levá-los a esse entendimento. Confiança é conquistada com boas ações, não é? Quais são os elementos que eu preciso ter para ganhar a tua confiança? Vamos elencar pelo menos 5 aqui. É preciso ter honestidade. Você concorda comigo? Concorda comigo? É preciso ser verdadeiro. Você concorda comigo? É preciso ser transparente. Você concorda comigo? Eu consigo ganhar a confiança de você assim. É preciso ser esforçado. Você concorda comigo? Porque jamais você vai confiar em mim se não ver em mim esforço. Em último lugar, pelo menos de uma lista muito grande, em último lugar, é preciso ter uma determinação apurada. Porque no trajeto da construção da confiança, inúmeras tentações de desistência virão sobre nós. E o que vai manter eu firmado é a determinação de chegar até o fim. Então qual o alvo que você e eu podemos estabelecer em Deus? O merecimento de sua confiança. Para isso, precisamos começar a fazer as coisas com excelência. O seu melhor precisa começar a ser feito hoje. Entende? Você vai lavar a louça em casa? Lave da melhor maneira. Você vai construir algo? Construa da melhor maneira. Você vai tratar alguém? Trate da melhor maneira. Você vai servir alguém no seu trabalho? Sirva da melhor maneira. Você vai atender alguém? Atenda da melhor maneira. Vai abraçar alguém? Abrace da melhor maneira. Vai dar um prato de comida para alguém? Dê o melhor prato. Eu ouvi uma fala muito interessante. Escuta essa só, aí a gente vai orar agora. Um certo vizinho que me contou isso foi um pastor, irmão dele, que passou essa situação. Tinha um vizinho que odiava crentes. Odiava, sabe, terrivelmente. E um dia esse vizinho, na hora do almoço, pegou estrume de animal, de cavalo, encheu numa panela de estrume, sim, estrume vivo, e tampou a panela direitinho e mandou entregar na casa do irmão do vizinho. Quando ele abriu aquela panela com um bilhete: isso aqui é para você almoçar, seu vizinho, tal. Ele abriu aquela panela, aquele odor, aquela coisa horrorosa, uma afronta. Então esse irmão chamou a esposa e disse: o que você fez para o almoço? Ela diz: eu fiz carne cozida com batatas. E ele diz: não, então pega toda a carne cozida que tem, coloca dentro de uma tapuér bem feitinha, bem arrumadinha. E ela pegou tudo aquilo e disse: por quê?
Eu vou mandar para o vizinho. Olha o que ele mandou para nós. Ela mostrou. Ele pegou um bilhete. Isso aqui é para você almoçar, porque cada um dá o que tem. Nós decidimos, irmão. Começa aqui dentro. Nós decidimos ser excelentes. Entende? Eu quero orar com você aqui esta noite. Eu gostaria que você inclinasse sua cabeça, com a sua mente agora em Jesus, com seus olhinhos fechados. Então você pudesse responder para você mesmo: eu mereço a confiança de Jesus. Ele pode confiar seus bens em mim. Ele pode confiar os seus melhores valores em mim. Ele pode confiar os seus filhos a mim. Pode confiar os seus bens a mim. Mereces a confiança do Eterno. Decides começar hoje a busca pela excelência em tudo que for fazer. Eu lhe ofereço a oportunidade. Se você quiser ajuda em oração, se você quiser se comprometer com o Senhor e dizer: paizinho, eu tenho fracassado nessas áreas, eu tenho dado ouvido a quem não deveria ouvir, eu tenho olhado para as minhas fraquezas mais do que para as suas fortalezas. E se você quer vencer isso, declarando isso diante do Senhor, no altar do Eterno, e dizendo: eu preciso de ajuda agora. Eu quero vencer, mas eu preciso de ajuda. Eu não quero que os medos dominem minha vida, que os temores assaltem a minha fé. E se você quiser essa oportunidade, eu te ofereço. Quiser sair do seu lugar e vir aqui diante desse altar, talvez esteja enfrentando uma situação de desânimo, onde tudo que te leva é pensar em desistir, em jogar a toalha, em fracassar. Mas eu quero te convidar a sair do seu lugar, a vir diante desse altar. E aqui eu quero orar com você. Eu quero te ajudar pela fé. Quero ministrar sobre você a minha fé. Talvez todo mundo profetizou você dizendo: esse ano vai ser ruim para você. Deus te diz através de sua palavra: é mentira do diabo. Você precisa crer que Deus te fará o melhor, porque há dentro de você esse potencial dele, e o nome dele há de ser glorificado. Ó paizinho querido, eu liberei a tua palavra conforme o teu Espírito quis que liberasse. E aquilo que haveria de ministrar, Senhor, certamente fora ministrado agora. Eu me uno a essas pessoas que estão aqui, umas de joelhos, outras em pé, algumas em lágrimas, Senhor, expondo os seus corações, expondo a Ti o quanto querem mudar, o quanto querem crescer, o quanto querem avançar, o quanto querem acreditar, o quanto, Senhor, querem a Tua confiança delas. Então eu me solidarizo com todos eles e me uno a eles em fé, e quero declarar isso na vida de todos eles, Pai. Todo o potencial que o Senhor colocou dentro da vida de cada crente que está aqui, em o nome de Jesus, não permita que o diabo possa segurar, possa impedir, possa amarrar, mas é em nome de Jesus, Senhor, declara o futuro dessas pessoas, abençoados por aquilo que Jesus já fez. Sim, ó Pai, em nome de Jesus, os levanta para serem corajosos e vencedores, os levanta para multiplicar, os levanta para crescer, os levanta para aumentar, os levanta para produzir, os levanta para prosperar, os levanta para conquistar. Sim, Senhor, em nome de Jesus, faz deles a sua equipe de valor, faz deles a sua equipe de frente, faz deles a sua equipe de excelência. Sim, Senhor, olha para essas pessoas queridas, eles querem a tua confiança, eles querem uma oportunidade, eles querem, Senhor, saírem daqui revigorados, renovados, reabastecidos. Sim, em nome de Jesus, serão eles reabastecidos, serão eles cheios da tua graça, serão eles cheios de ânimo, de coragem, que se levantem desses lugares como valentes, como leões prontos a atacar a presa, como valentes prontos a enfrentar a tempestade e as vencer. Sim, Senhor, nós acreditamos nisso, Pai. Não estamos fugindo de tempestades nem dos desafios, mas iremos levantar a cabeça, Senhor, e vencer todos os desafios
desafios. Em o nome de Jesus, pela fé, nós declaramos por terra toda barreira, todo medo, todo fracasso, todo sentimento de perca. Em o nome de Jesus, sejam teus filhos agora renovados em fé, cheios de ti, cheios de ti, cheios de amor, de temor, de coragem. Em nome de Jesus, coragem para ir avante, coragem para vencer, coragem para não desistir, coragem para não... Olha aqui para mim, você vai sair daqui essa noite para casa. Eu queria que você, em nome de Jesus, repetisse isso comigo agora, e depois não saia sem abraçar alguém e repetir isso a alguém, ok? Diga comigo, por favor, diga assim, ó, em nome de Jesus. Misericórdia. Se essa é a fé para vencer, qual é a fé para ser derrotado? Se essa é a fé para vencer, não precisamos mais dela. Então diga comigo, em nome de Jesus, coragem para ir em frente, coragem para não desistir, coragem para avançar, coragem para crescer, coragem para excelência, coragem. Abraça o teu irmão, Deus te abençoe, tenha coragem.